para a gente falar um pouquinho sobre esse Tríduo Pascal, sobre essas celebrações tão fortes e tão marcantes. Nós estamos recebendo alguns convidados aqui no Bênção da Manhã e eu já vou chegar para o lado de cá porque nós temos muitos convidados hoje. Nós estamos recebendo aqui o Padre Edivaldo Manuel Araújo, que é missionário redentorista. Bem-vindo, Padre Edivaldo. Obrigado, Gabriela. Bem. A gente também está recebendo aqui nosso querido Padre Carlinhos, da Arquidiocese de Aparecida. Tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, povo de Deus. E o Murilo Oliveira, que é leigo e também sacristão aqui no Santuário Nacional. Bem-vindo, Murilo. Obrigado, bom dia. E olha, para a gente começar então o nosso bate-papo, né, irmão Ian? Com certeza. A gente vai falar um pouquinho sobre o Tríduo Pascal, esse momento tão forte, tão marcante na nossa igreja, né? Então, como nós temos pessoas assim muito capacitadas e muito gabaritadas aqui no Bênção da Manhã, de alto nível, para a gente falar um pouquinho da importância como um todo do Tríduo Pascal, Padre Edivaldo. Como que a gente pode viver bem? Porque tem gente que acha que vai à missa hoje à noite e depois volta só no domingo de Páscoa, né? Vive só um dia. O Tríduo Pascal não pode ser isso, são 3 dias, né? Bom, primeiro precisa pensar que a celebração é um todo. E vivenciando a Páscoa, nós dividimos, em primeiro lugar, em 3 atos, como se fosse uma peça. A quinta-feira, que celebramos a Eucaristia, a ceia, o lava-pés, a sexta, que nós vivenciamos a cruz redentora, para chegar no sábado, a vigília pascal, e depois celebrarmos o domingo, que é o domingo da Páscoa, da ressurreição. É sempre um todo. É como se nós vamos participar um pouquinho, parte por parte, dessa grande celebração que é a ressurreição, que é a Páscoa do Senhor. A gente tem que viver bem, né, Padre Carlinhos? Não dá para ser um dia só, né? Pois é, a gente costuma dizer na paróquia que tem o povo da Sexta-feira Santa. Enterra Jesus, mas não volta para ressuscitar. Vai lá só para chorar na Sexta-feira Santa, né? Não, como o padre falou, é uma grande peça em vários atos, né? É como se fosse uma novela, uma história com H, de um acontecimento importante, do ápice da nossa fé, que é a ressurreição. Nós vamos todos aí culminar na ressurreição. Vamos lembrar lá o Evangelho de João, o primeiro milagre que Jesus realiza é a bodas de Caná. Chega Jesus e vai dizer o que para a mãe, depois que a mãe pede, olha, eles não têm mais vinho. Jesus falou, minha hora, mulher, minha hora ainda não chegou. Agora chegou a hora. Agora chegou a hora dele manifestar a sua realeza, a sua messianidade, e ele veio aí para trazer a salvação. Agora ele veio mostrar para que ele veio, né? Então são vários episódios aí para a gente poder entender o cume de sábado da Vigília Pascal e o domingo da Páscoa. Isso mesmo. Murilo, para você que sempre acompanha e vivencia aqui no Santuário Nacional, é bonito ver, né, essa celebração do Tríduo Pascal desde o início da Missa da Ceia do Senhor e acompanhar passo a passo dessa trajetória de Jesus até a ressurreição. É bonito perceber como que os detalhes de cada celebração são importantes para auxiliar as pessoas a rezarem, a todos nós, né, na verdade, né? Porque são detalhes que acontecem uma vez só no ano, né? Porque o Tríduo Pascal é uma vez só no ano. Então, por isso a importância de nós estarmos não só participando, mas atentos aos pequenos detalhes de cada celebração. Porque tudo que nós vamos hoje aqui conversar, dos detalhes, eles estão presentes na liturgia e eles nos ajudam a bem viver cada dia desse tríduo, para no domingo da ressurreição ainda estarmos mais bem preparados para celebrarmos essa ressurreição do Senhor, junto com Ele ressuscitarmos também no domingo. Isso é muito bonito, porque os detalhes também educam a nossa fé, né? Às vezes você vê lá na sua paróquia, na sua comunidade, algo especial, mas é importante você prestar atenção o que aquilo quer dizer, qual é o significado daquela celebração. Padre Carlinhos, geralmente a Sexta-feira Santa, as pessoas sempre perguntam, vai ter missa hoje na paróquia? Sexta-feira não tem missa, né? Não. Sexta-feira apenas a gente celebra, né, tendo como foco a cruz de Jesus e o sentido da cruz na nossa vida. Não se celebra os sacramentos. Aí se pede apenas a questão de unção dos enfermos e penitência. Numa necessidade, o padre ele pode ministrar, mas não se celebra os sacramentos. E olha, hoje também tem a missa do Crisma. Em algumas comunidades, onde as comunidades são muito longes, então
às vezes essa missa pode ser antecipada. Então acontece de alguns lugares a missa do Crisma não é a missa da Crisma, viu? A missa do Crisma é diferente, né? Então, para a gente ficar atento aos detalhes, né, irmão Ian? Exatamente. Então, hoje aqui no santuário será a missa do Crisma em muitas comunidades, né, Padre Edivaldo, Padre Carlinhos? Essa missa do Crisma, ela tem aí uma função importante para todo o ano litúrgico que vem depois e para todos os sacramentos, não é isso? Em primeiro lugar, hoje nós renovamos os nossos votos, né, as nossas promessas que a gente fez o dia da nossa ordenação. Para nós é um dia importante. E na missa da manhã, de modo especial, são preparados os santos óleos, né? Óleo da Crisma, são dos enfermos, dos catecúmenos. Então tem toda essa dinâmica da celebração nessa manhã. Mas para nós, sacerdotes, de um modo especial, hoje a gente renova os nossos compromissos sacerdotais. Renovamos o nosso sim. O sim que é dado todo dia na nossa vida, na nossa caminhada. E, Padre Edivaldo, esses óleos serão usados depois em quais sacramentos? E por que é importante ter essa missa hoje? A função principal é mostrar que a nossa convergência é o seguimento a Jesus Cristo. E os sacramentos são sinais da presença de Deus nos momentos existenciais da nossa vida. E a bênção dos óleos nos acompanha sempre nos momentos principais. Na entrada da nossa fé, o batismo, o crisma, que é a confirmação, e na unção dos enfermos, em que nós pedimos a bênção de Deus. A saúde, antigamente se falava... Extrema unção. Extrema unção. Para chegar já dava medo. Mas o principal é mostrar que Deus está sempre presente em toda a nossa vida, em toda a nossa história. É um caminho de fé. A unção com óleo significa estar penetrado na graça e no amor de Deus. Então, Padre Carlinhos, quando nós fazemos o batizado, colocamos o óleo na criança, significa o ingresso, depois a confirmação e a bênção para viver o amor de Deus. E é muito bonito quando nós, leigos, participamos dessa celebração, porque a gente vai entendendo também depois, quando nós chamamos o padre lá para dar unção dos enfermos, né? Porque não é só para quem está morrendo, não, gente. Então, porque às vezes as pessoas têm aquela ideia de que, nossa, a pessoa está morrendo, não. A unção dos enfermos é justamente você dar uma bênção, né, Padre Carlinhos? Exato. E esse óleo vai ser um significado concreto disso, né? Então, para nós, leigos, participarmos dessa celebração é muito significativo. Normalmente, nas comunidades, nas paróquias, cada representante de pastoral, de comunidade, leva, então, o seu óleo também junto com o seu pároco para suas comunidades. Então é significativo, né, Murilo, participar também, né? Exatamente. Inclusive, na noite, né, da grande ceia do Senhor à noite, muitas vezes esse óleo é introduzido na celebração, apresentado, né, pelo pároco e para a comunidade, né, que foi abençoado na missa e trazido, né? E eu vejo, Camila, como que é bonito, porque a quinta-feira ela mostra essa proximidade de Deus, né, conosco, né? Nos santos óleos, como bem o Padre Edivaldo disse, que esses óleos que nos acompanham desde o início até o fim da nossa vida, é a mesma forma depois da Eucaristia, depois que nós vamos celebrar na ceia do Senhor, né? Jesus quer estar próximo, então por isso institui a Eucaristia para continuar com essa proximidade conosco, estar junto conosco, não nos abandona, não nos aparta, vamos dizer assim, né? E por falar justamente na Eucaristia, nós queremos saber mais agora sobre a Quinta-feira Santa. Por isso, vamos acompanhar um pequeno VT para nós entendermos melhor o contexto desta celebração tão especial e tão bonita. Está no ar para você. Para nós cristãos, a celebração da Quinta-feira Santa vai além de uma mera reconstituição histórica. É um convite para mergulharmos nas profundezas do amor doador de Cristo e renovar nosso compromisso com seus ensinamentos de amor, perdão e serviço aos irmãos. É um momento para examinar nossas próprias vidas e nos questionarmos se estamos vivendo de acordo com os valores que Jesus nos ensinou. Somos desafiados a sermos agentes de paz, justiça e reconciliação. É um lembrete de que assim como Jesus se entregou por nós,
também devemos estar dispostos a sacrificar nossos interesses em prol do bem-estar e da dignidade do ser humano. Que nesta Quinta-feira Santa possamos renovar nosso compromisso com a fé, que possamos nos unir em comunhão e serviço mútuo, buscando sempre seguir os passos daquele que deu sua vida por nós. Que possamos encontrar esperança e renovação em meio às sombras da cruz, lembrando-nos de que a luz da ressurreição está próxima. Então hoje, logo mais, nós vamos participar, vamos viver bem a missa da ceia do Senhor, que muita gente fala assim, é a missa de lava-pés, mas aqui a gente tem o rito do lava-pés, é a missa da ceia do Senhor, da instituição do sacerdócio e da Eucaristia. Padre Carlinhos falava aqui sobre essa questão bíblica, né? Lá atrás, Jesus falou que ainda não tinha chegado a minha hora. Então, nesse contexto bíblico, agora a gente pode ver que é a hora, a partir até mesmo das escrituras, da passagem bíblica, que a gente entende que agora é a hora dele se manifestar como rei, não é isso? Exatamente. A gente vê no comecinho da vida pública de Jesus que toda vez que ele realizava um milagre, ele sempre falava o que pro povo? Ó, não fale nada. Ainda não chegou a hora de se manifestar. Agora chegou. E de um modo especial, à medida que ele vai sentindo que vai chegar o momento de ele abraçar a cruz, agora ele vai fazer essa questão da Santa Ceia, esse momento com os discípulos, né? Com os 12, aqueles que andaram na sua intimidade. E vai deixar um grande testamento para nós, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. E uma forma de contextualizar esse amor um ao outro vai ser através do lava-pés. Você imagina, naquela época, no tempo de Jesus, quem que lavava os pés quando chegava alguém na sua casa? Ou era o escravo, geralmente não judeu, ou as mulheres. Então tinha esse compromisso dentro da casa de lavar os pés. Agora imagina aquele momento na cabeça dos apóstolos, o mestre lavando o pé do discípulo. Isso jamais passaria na cabeça deles. Inclusive cabeça de Pedro. Pedro ainda sustentava aquela mentalidade de hierarquia. O mestre é o mestre, o subordinado é o subordinado, e assim caminha a humanidade. Jesus falou, não, a gente tem que caminhar junto. O Evangelho de João é interessante, né? Um pormenorzinho aí. João gosta de falar muito da questão da igualdade. Cada um tem o seu espaço, tem o seu trabalho, mas vamos caminhar junto. Não é porque eu sou seu chefe, eu sou o meu subordinado, que a gente não pode crescer junto, não pode ensinar um ao outro. É bonito isso no Evangelho de João. Por isso que ele substitui a instituição da Eucaristia pelo lava-pés. Se você vê no Evangelho de João, não existe a instituição da Eucaristia. Ele troca justamente pelo episódio do lava-pés. Nossa, e como é atual, né, Padre Edivaldo? A gente fala de sinodalidade, irmão Ian, o Murilo aqui também. É justamente isso, nós somos iguais, caminharmos juntos. A campanha da Fraternidade falou muito sobre isso esse ano. E é a ação concreta disso, né? O lava-pés é a gente saber que todo mundo é igual, né? Essa ação concreta ela é baseada no mandamento do amor. O serviço, o estar a serviço de. Nós temos uma mentalidade diferente, que servir é algo do subordinado, disso, daquilo. Servir é um gesto de quem ama, quem está próximo do outro. E é isso que Jesus nos ensina. Ao servir, eu saio do meu lugar, olho para o outro, não sou indiferente à situação do outro. O que nós vivemos hoje na nossa sociedade, muitas vezes, é a situação da indiferença. O outro pode estar mal na minha vida ou caminhando ao meu lado, eu não percebo. Mas quando eu amo alguém, por exemplo, dá um exemplo, Ian, se eu amo o Ian e convivo com ele, a forma dele pisar, a forma dele apertar a maçaneta, eu sei se ele está bem ou se ele está mal. A percepção do outro, o viver a realidade do outro, serve quem ama. E essa atitude do estar ali, e aproveitando aquilo que o Padre Carlinhos fala, a partir dos ensinamentos de Jesus, ninguém pode se sentir maior do que o outro. E nós vivemos uma sociedade de competição. Exato. De viver, eu quero ser maior e melhor do que o outro. Eu tenho que, para sentir poder ou sentir-me pessoa, às vezes até
dá uma puxadinha no tapete do outro. Felizmente. E Jesus ensina que não. Eu nunca posso me colocar acima do outro, a não ser para dizer, levanta-te e caminha. É esse ensinamento do serviço que nós devemos viver no nosso dia a dia. Olha que bonito, não é, Padre? E a gente pensar, né, que Jesus, ele disse, né, não vos chamo servos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo amigos. É a questão da intimidade, do conhecer o outro, de caminhar juntos, né? Isso é tão bonito. Murilo, perdão. E ele vai complementar isso, eu acho que no tomar e comer. Exatamente. Né? E esse ensinamento do amor a partir do serviço vai nos ensinar uma coisa muito importante. Quem ama faz alimento para o outro. Olha. Quem ama se torna alimento. Quem ama se dá. E se dá tudo de si. Fazer-se alimento. Eu creio que é esse ensinamento maior da Eucaristia para nós. E como que é difícil isso. É um desafio para nós cristãos. Ser alimento diariamente para todos. Ano Isso passado, é a campanha da Fraternidade falou exatamente sobre isso, né? Sobre a fome. A fome. Então, quem ama, divide. Quem ama, compartilha. Quem ama, pensa no próximo e em alimentar o próximo. Isso é essencial. Eu digo sempre que quem ama, não divide, compartilha. Às vezes Né? tira de si para dar para o outro, né? Isso, compartilha, né? O dividir, às vezes, não soma. Ao compartilhar, eu somo. Eu vivencio a realidade do outro. E o quanto que é importante isso, né? No Evangelho, Jesus compartilhou o pão, ser companheiro. Exatamente, coisa muito especial nós estamos ouvindo. E eu gostaria agora de falar com o Murilo um pouquinho. Como que nós, como igreja, você no seu trabalho de sacristão, nossas comunidades, como nós devemos nos preparar para celebrar este momento? Como são os detalhes dessa celebração e o que esses detalhes dizem para nós? Irmão, é interessante o empenho, né, das nossas comunidades e também aqui no santuário de como que nós nos preparamos bem para essa celebração. Como eu dizia no início, os detalhes são muito importantes, porque não é uma missa como aqui a gente está acostumado a participar nos domingos, né, durante a semana. É uma missa toda especial. Há um rito diferente, né, ali a representação do lava-pés, tudo mais, o término da missa é diferente, mas as nossas comunidades, nós percebemos como que elas se preparam bem. Chegam cedo, o pessoal chega cedo, prepara tudo com muito carinho, coloca as coisas mais solenes possíveis, porque hoje, de fato, é uma grande festa. Né? A ceia do Senhor é sim uma grande festa. Então, as melhores toalhas, os melhores paramentos, as melhores alfaias, tá com as flores. As flores. Né? Então, tudo isso diz, né? Tudo isso nos ajuda a entrar nesse clima de oração. O Glória resguardado até agora, hoje volta para mostrar essa alegria de se sentir parte, de se sentir né, como o Padre Edivaldo bem dizia, né, sentir essa alegria de ser convidado para a ceia do Senhor, porque essa celebração mostra como nós também, da mesma forma que Jesus com os 12, que a Ele eram próximos, importantes, amigos, hoje somos nós, que somos também chamados para esta ceia do Senhor. Então, todos esses pequenos detalhes nos ajudam a também nos sentirmos ali parte, integrante dessa ceia. E ao se sentir parte, né, quando a gente se sente a gente consegue também depois manifestar isso na nossa vida. Como comunidade, ali, uma comunidade que reza, uma comunidade que participa, uma comunidade que vai ao encontro, né? Vem aquela questão do Papa Francisco da Igreja Sinodal. Essa igreja que vai ao encontro, essa igreja que participa, essa igreja que suja, né, os pés muitas vezes, e né? de se sentir pertencente, porque às vezes aquela pessoa que só vai à missa no domingo no seu horário tradicional, ela não pertence de fato àquela comunidade, não tem aquele senso de pertença, de se engajar, de fazer parte das atividades da comunidade. Mas eu queria chamar a atenção porque esses dias eu vi uma postagem aí no Instagram, uma polêmica falando sobre a questão da fome, né? Porque tem muita gente que fala que precisa alimentar os pobres, mas a gente tem que, antes de tudo, adorar ao Senhor.
Mas como que a gente vai falar para adorar o Senhor para uma pessoa que às vezes não tem o que comer? E Jesus, ele faz a ceia, ele partilha o pão, que é aquilo que ele tinha, e ele partilhou para matar a fome de quem estava consigo. Então, Padre Carlinhos, às vezes a gente fala assim, a gente tem que participar, a gente tem que rezar, a gente tem que adorar o Senhor. Mas para quem está com fome, às vezes não adianta você ir falar de Deus se a pessoa está com a barriga doendo de fome. Então, a forma de Deus se fazer presente é a partir do alimento também, né? Como Jesus fez. Exato. São Bento, ora é colabora. Reza, mas trabalha. Vamos partilhar, vamos lá ajudar na campanha do quilo na paróquia. Ou se alguém vai levantar uma casa para alguém que precisa, ou um remédio para alguém que precisa, ora, bonito, a gente elabora, trabalha. Vamos fazer parte das pastorais, movimentos. É um modo de a gente sentir Jesus de forma concreta, né? Exatamente. Muito bonito e importante a vida de oração, do sei lá na capela. Mas vamos sentir Jesus na pele, no outro. Senão fica só o discurso. Isso é uma coisa que chega uma hora que se esvazia, né? Agora, quando você está em confronto, em discurso, caminhando com o outro, aí que você vai sentir que é amor de verdade, compaixão de verdade. Porque senão a gente só fica nos inglês da vida. E o que é o Cristo encarnado também, exatamente, né? Não vive. E aí não cala no coração, a gente não sente no coração. Na verdade, eu acho que há uma situação aí que a gente precisa ver. Fala do amor, mas fica o abstrato. O amor ele tem que ser concretizado, e ele é concretizado na vivência com o outro. Eu não posso falar que amo a Deus se eu não amo o meu irmão, que eu compartilho com Deus, se eu não vivo a intimidade ou a solidariedade, a fraternidade ou a compaixão, se eu não pratico verdadeiramente aquilo que eu sinto. Fica um sentimento vazio. E me perdoa a expressão, fica uma fé vazia. Com certeza. Né? E essa fé vazia não ajuda ninguém, nem a si mesmo. Olha que interessante, né? E para nós continuarmos as nossas reflexões sobre este amor incondicional de Deus, nós vamos acompanhar agora mais um VT sobre a Sexta-feira Santa. Então eu convido você, prepare o seu coração, vamos juntos. A Sexta-feira Santa é um dia de silêncio, de profunda reflexão para nós cristãos, fazendo memória da paixão e crucificação de Jesus. É um lembrete vívido do sacrifício maior que Ele fez por cada um de nós. Na cruz, Jesus demonstrou sua compaixão infinita, enfrentando a morte para nos oferecer a vida eterna. Ao contemplarmos a cruz na Sexta-feira Santa, somos convidados a renovar nosso compromisso com Cristo e a segui-lo mais de perto em nosso próprio caminho de fé. É um momento para examinar nossas vidas à luz do sacrifício de Jesus, buscando viver de acordo com seus ensinamentos de amor, perdão e serviço ao próximo. Além disso, a Sexta-feira Santa nos desafia a olhar além do sofrimento e da morte, para a esperança e a promessa da ressurreição que virá no domingo de Páscoa. É um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança continua a brilhar e que em Cristo encontramos a verdadeira vida e a salvação. Bom, então nós tivemos aí a Quinta-feira Santa, o desnudamento do altar, partimos então para a Sexta-feira Santa. E a sexta-feira é muito marcada pelo silêncio, né? A gente fala assim, a sexta-feira é um dia que parece triste, e é triste mesmo, né? Porque a gente está ali num silêncio absoluto, não é isso? O foco da Sexta-feira Santa é a cruz, né? Nós sabemos que a cruz, pela cruz mesmo, ela é sinal de morte. Agora, com a pessoa de Jesus, para nós é sinal de salvação, mas que não exclui o sofrimento. O sofrimento faz parte do ser humano. De um modo especial, a cruz para eu me ensina muito a encarar o sofrimento como um momento de crescimento, momento de introspecção e, acima de tudo, para crescer como pessoa, como sacerdote, como família. Ela tem um sabor especial para nós nessa sexta-feira.
Mas é um momento de silêncio mesmo, da gente pensar um pouquinho na nossa caminhada. Exatamente. E é uma celebração, né, Padre Carlinhos, Padre Edivaldo, Murilo, Camila, que chama muito a atenção pela participação dos fiéis, né? A gente percebe que na Sexta-feira Santa muitas pessoas se mobilizam e vão participar das celebrações. Mas é aquilo que a gente falava no começo, né? Não temos missa nesse dia. É um dia onde a igreja, ela sente a dor de perder o Salvador diante da cruz. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Qual é o sentido desta celebração que nós realizamos sempre às 3 da tarde? O que ela quer dizer para nós? Ao meu ver, ao aproximarmos, né, do sofrimento, da paixão, morte de Jesus, nós podemos, a partir do silêncio interior e exterior, contemplarmos esse momento. E, diante de Jesus, fazermos uma pergunta. Aquele que passou a vida fazendo bem, aquele que anunciou a proposta do reino de Deus, um mundo mais justo, um mundo mais humano, que anunciou a boa nova para todos, para que todos possam se realizar como pessoa, para que todos possam ter a vida plena, a vida em abundância. Por quê? Então, a primeira pergunta é: por que mataram Jesus? Por que rejeitaram a sua proposta? Por que rejeitaram esta boa nova que quer dar plenitude a todos? Então, por quê? E perceber a rejeição. E a rejeição da palavra de Deus, da proposta de Deus, do reino de Deus, da fraternidade, da solidariedade, da partilha, também nos dias de hoje. Essa rejeição forte, quando se fala de um amor atuante, de uma fé atuante. A segunda pergunta que me vem é: por que Jesus morreu? Por que ele se entrega? Por que ele se doa? Porque, lembrando aquilo que o Padre Carlinhos já falava no bíblico, amou até o fim. O doar-se até o fim. O dar a sua vida até o fim. Dar a vida aos seus amigos. E esta doação suprema de si que cala forte, né? E por isso que um momento de silêncio, um momento de reflexão, um momento que muitas vezes nós nos identificamos nas cruzes da nossa vida, nos sofrimentos, e também ao contemplar e que eu não possa estar paralisado diante do sofrimento do outro, diante da cruz do outro, diante da dor do outro. Eu tenho que ser solidário. Eu tenho que, se possível, talvez como Simão Sirineu, ajudar a carregar um pouquinho a cruz. E eu brinco nas aulas, às vezes a gente não está atento ao sofrimento do outro. Às vezes, se eu falo, estou com gripe, aí já aparece 20 remédios, não um chazinho daqui, um chazinho daqui. Mas se eu digo, eu estou angustiado, eu estou com depressão, aí o pessoal, não tem nada a ver. Não, é um momento de... É um sofrimento, né? E é um momento forte, é uma angústia. E às vezes nós não nos solidarizamos no dia a dia. Então a Sexta-feira da Paixão nos leva também a sermos solidários no outro, no dia a dia, com suas dores, com os seus sofrimentos. Murilo, para você que sempre acompanha também nas comunidades, aqui no Santuário Nacional, é bonito ver a participação das pessoas, porque assim, é normal, a gente fica triste mesmo, Jesus morreu, né? Sim. Eu acho bonito quando o Padre Ulisses fala desse lado muito humano, né, dos personagens bíblicos, e assim, a gente sofre, Jesus morreu, a gente tem a certeza da ressurreição, mas na sexta-feira a gente está ali triste porque a gente olha para Jesus, por que ele se entregou, né? Por que ele morreu? Então é normal também, não é? Muito natural, Camila, nós sentirmos essa tristeza como toda a igreja, não é? Porque o nosso Salvador, ele foi tirado de nós, não é? Então, e assim, acredito que
na cabeça dos discípulos, muitos deles pensaram, né? E agora? Como assim? Ele que tanto pregou, ele que tanto amou, ele que tanto fez, aconteceu isso com ele, o que vai acontecer da gente? Como que fica a gente aqui, Como que né? fica a gente, não é? Então, assim, esse questionamento também pode passar na nossa cabeça. Mas, assim, eu penso, né, voltando a essa questão do silêncio, é um silêncio desse dia, é um silêncio que confronta muito nós para nos perguntarmos como está a nossa relação com Deus, não é? Porque, assim, Jesus, em todas as suas promessas que ele fez, ele disse que nunca iria nos abandonar. Os discípulos, ele sempre deixou isso muito claro, não é? Só que muitas vezes no momento de medo, de insegurança, de incerteza, é onde muitas vezes a gente se desespera, não é? Por isso que é muito comum na Sexta-feira Santa, pela parte da manhã, em algumas paróquias, algumas comunidades, a meditação da Via Sacra, não é? Os passos de Jesus que vão dando sentido aos nossos passos. A queda que Jesus teve também tem sentido a minha queda. A ajuda que Jesus recebeu de Cirineu tem sentido a ajuda que muitas vezes eu preciso receber também. O meu sofrimento, apesar de ser grande, também eu tenho que olhar para o sofrimento do outro e ver que também é um sofrimento, como o sofrimento daquelas mulheres da 8ª estação. Jesus, ele pôde, apesar do sofrimento dele, ele consolou outras que também estavam sofrendo, sabe? Então, assim, olhar no caminho de Jesus e enxergar que naquele caminho, o meu caminho também tem sentido, apesar da morte, apesar das dificuldades, apesar das tribulações. Uma grande formação espiritual, formação pessoal nós estamos recebendo aqui hoje, né, gente? E como é bom aprendermos uns com os outros, meditarmos este mistério de Deus que se doa por nós. E agora nós vamos aprender sobre o terceiro momento desse Tríduo Pascal. Nós somos convidados a celebrar a solene vigília pascal. O Sábado Santo é considerado a mãe de todas as vigílias, de tão singular que é a sua importância. Vamos conferir? No Sábado Santo, a Igreja se recolhe em silêncio e contemplação, aguardando a celebração da ressurreição de Jesus Cristo no domingo de Páscoa. Somos convidados a refletir sobre o significado da morte e ressurreição de Jesus, como cristãos e comunidade de fé. É uma oportunidade para contemplar a profundidade do amor de Deus, manifestado na entrega voluntária de seu Filho, e nos aproximarmos do mistério da redenção que Ele nos oferece. Além disso, o Sábado Santo trabalha em nós a paciência e a confiança na providência divina. Assim como Maria aguardava com fé e esperança a ressurreição de Jesus, também somos chamados a permanecer firmes em nossa fé, mesmo nos momentos de escuridão e incerteza. À medida que esperamos a luz da ressurreição, podemos encontrar conforto e esperança, na certeza de que, assim como Jesus triunfou sobre a morte, também podemos encontrar vida e renovação em nosso próprio encontro com Ele. Realmente, esta vigília do Sábado Santo, ela tem muito a dizer para nós. E nós temos várias leituras, meditações nesta celebração que, de modo especial, tocam o nosso coração. Mas eu gostaria de perguntar ao senhor, Padre Edivaldo, quais são as leituras mais importantes, o que elas trazem para nós durante esse momento de vigília? Bom, as leituras elas vão mostrar desde o Gênesis até o momento de Jesus Cristo, a presença de Deus, a história da salvação. A história da salvação que é a história humana. Não existem duas histórias separadas. A nossa história dia a dia e a história com a presença de Deus. Ela é uma só. E na história da salvação, nós percebemos, ao celebrarmos a Páscoa, Deus sempre presente. Está ali colocado o Êxodo, que mostra a Páscoa, a aliança com Deus. Deus que é nosso aliado, que nos liberta da escravidão.
e nos libertando da escravidão, nos conduz à terra prometida. E até chegarmos o momento que somos libertos da morte para a ressurreição em Jesus Cristo. E isso vai trazer para nós sempre, desde o Gênesis da criação, por exemplo, Deus nos cria por amor para vivenciar conosco. E até o momento da Páscoa, que Ele se revela aquele que nos salva, que nos conduz. Eu creio que cada leitura ela tem que ser saboreada, vivenciada, assumida por nós. E eu gosto muito, quando leio o Evangelho, me sentir dentro, colocar dentro do personagem, visualizar. Imagina você sair, como foi lembrado, do momento da frustração. Jesus morreu e agora... E aqui eu tenho um momento em que ele ressuscita. Eu tenho um momento em que eu percebo que a minha fé não é em vão. Acredito naquele que veio trazer a plenitude da vida, a luz que pode conduzir a minha vida. Então é o respirar, o tocar, a esperança, a vida plena, aquilo que a Páscoa nos diz. O renascer, o ressurgir sempre. Olha que interessante, são as trevas e a luz. E nós começamos a Vigília Pascal sempre em trevas, não é, Murilo? Exatamente. O porquê disso? Interessante que esse é um paradoxo, né? Treva, luz, escuridão, morte, vida, né? Mas é interessante que é um detalhe também, né? Do Sábado Santo, o início da celebração começar na escuridão, começar na penumbra, não é? Porque, como a leitura do Evangelho que nós vamos ouvir na sexta-feira vai dizer, que quando Jesus morre, a terra se envolve numa grande escuridão, não é? Essa escuridão que nós não estamos com o nosso Senhor. E quando Jesus, no Evangelho, ele fala, né, que ele é o caminho, a verdade, a vida, ele também é a luz. E se ele não está presente, não há luz. E aí depois, quando nós vamos ter a luz do Círio Pascal acesa, que esse Círio que vai nos acompanhar durante todo o tempo pascal, ele é a representação do Cristo ressuscitado, a luz da nossa existência, a luz da nossa vida, não é? É como diz uma música de primeira Eucaristia, né? Minha luz é Jesus e Jesus me conduz nos caminhos da paz. Então, é exatamente isso. Né? É Ele que é essa luz que vai iluminar a nossa vida durante toda a nossa existência. Sem Ele, por isso que começamos na escuridão, por isso começamos nas trevas, e aí depois nós, vamos dizer assim, por isso que tem o Zult Pascal, né? O Precônio Pascal, que é cantado somente à luz do Círio Pascal, e as nossas velas são acesas nesse Círio, para dizer que a nossa luz, primeiramente, vem de Jesus, né? Nós não temos uma luz própria, vamos dizer assim, né? Nossa luz pertence a Ele. Então, por isso que tem esse detalhe bonito do Sábado Santo, em que nós começamos na escuridão e depois, na grande alegria do Glória, quando nós vamos entoar o Glória, aí sim nós acendemos todas as luzes, mostrando essa alegria, essa exultação que de fato Jesus ressuscitou, de fato Jesus venceu a morte. Agora, Padre Carlinhos, algo que me chama muito a atenção e eu acho muito bonito, na quinta-feira, quando a gente faz o desnudamento do altar e na Vigília Pascal, que a gente vê todo o altar sendo montado novamente, é algo que particularmente me encanta, porque parece que estava tudo perdido. E de repente tudo ficou bonito de novo, a luz acendeu. Então é um rito também dessa celebração, depois que as velas se acendem, que a luz toma conta, montar o altar novamente, né? Exato. Sexta-feira é o ser humano na sua fraqueza, na sua tristeza, e no sábado da Vigília Pascal é na sua glória, junto com Deus. E é interessante que é só a madrugada que foi a testemunho da ressurreição. O Exulte canta, a gente canta isso. Só a madrugada é que foi testemunho da ressurreição. E ao longo do tempo pascal, uma coisa importante é a dificuldade do povo de acreditar na ressurreição. Porque a ressurreição não dá para você acreditar como 1 mais 1 são 2. É questão de fé. E aí nós vamos encontrar os famosos personagens Tomé e Companhia Limitada. Né? Que vai ter aquela dificuldade para crer na ressurreição.
e inclusive Pedro e os apóstolos. Às vezes a gente põe a culpa no Tomé, mas todos os apóstolos tiveram dificuldade na ressurreição. E aí a necessidade de um encontro pessoal com o ressuscitado. Cada um teve aquele seu momento de encontro com o ressuscitado. E no sábado a nossa vida é assim. A gente de novo revigora a esperança, revigora a vontade de caminhar e de vencer, porque a gente se lembra que a morte, a tristeza, ela não dá a última palavra para nós, né? Assim que a gente o crê, a gente vai caminhando com ele. Muito bem, Padre Carlinhos. O senhor disse muito bem, é uma questão de fé. Exato. E para nós compreendermos melhor a ressurreição de Jesus, nós preparamos também mais um VT para nós começarmos a preparar, a vislumbrar este Cristo que renasce, que volta à vida, que vem ao nosso encontro. Vamos acompanhar juntos? Está no ar. O domingo de Páscoa é um dia de grande alegria e esperança para os cristãos em todo o mundo, pois celebra a vitória de Jesus sobre a morte, a promessa da vida eterna para todos os que creem nele. Além da importância teológica, a Páscoa é também um momento de renovação espiritual e pessoal. Ela nos lembra da esperança que temos em Cristo. Nos desafia a deixar para trás as velhas maneiras de viver e abraçar a vida nova que Ele nos oferece. Que no domingo de Páscoa possamos compartilhar a esperança e a alegria da Páscoa com todos ao nosso redor, irradiando a luz do amor de Deus para o mundo. Isso aí, Padre Carlinhos. Quem participou da Vigília Pascal, está liberado de participar do Domingo de Páscoa, da celebração ou não? Não, vamos participar. Inclusive, em algumas paróquias de manhãzinha, 5 horas, tem a procissão da ressurreição. Exatamente. Vamos participar. Vamos viver inteiro, né? Vamos viver todo o processo juntos, né? Seria importante. Até porque são celebrações diferentes, né? O que a gente quis mostrar é isso, é que a celebração da Vigília Pascal não é a mesma da celebração do Domingo de Páscoa, Exatamente. né? O sábado tem todas as suas nuances, sua simbologia. O domingo é a festa em si, né? Exatamente. É a pré-festa e a festa em si. Então, vamos aproveitar da festa como um todo. Ninguém vai para uma festa, fica só no comecinho e já vai embora. A gente só no aperitivo, né? A gente quer aproveitar a festa toda. A gente também quer entrar com Madalena lá e ver o sepulcro vazio, né? Não só ficar na escuridão, não. Por isso que a gente falou, pelo amor de Deus, não fique só na Sexta-feira Santa, não. Exatamente. Vamos ressuscitar com Cristo. Agora, Padre Edivaldo, o que é muito característico que a gente vê nas comunidades, aqui no santuário a gente vê muito, é o girassol, que na Vigília Pascal já coloca todos os girassóis ali. No domingo de Páscoa a gente vê um altar todo preparado com os girassóis. Tem um significado também, não tem o girassol? Tem o significado do voltar-se, né? Do estar sempre. Uma pergunta que sempre me vem a partir da nossa reflexão aqui, aonde nós estamos voltados? Para qual? Brincando um pouquinho, sexta-feira nós celebramos a morte, celebramos, e ao voltarmos para a luz é que nós temos a vivência, né? E ter Jesus como centro da nossa vida, a vivência da fé, a fé que vai nortear, vai ser o meu GPS no dia a dia por onde eu caminhar, né? E esse voltar-se para o grande sol, para a grande luz, que é a presença de Deus em nossa vida. Padre Edivaldo, você trouxe alguns livros aí para a gente mostrar, para as pessoas poderem viver bem também esse período, entenderem também um pouquinho melhor, né? Porque uma grande preocupação nossa é ajudarmos a refletir. Então eu trouxe aqui o que é a Páscoa cristã, aquilo que nós estamos refletindo, o que é a Semana Santa. Olha aqui. Duas reflexões muito boas do Raniero Cantalamessa. Que é o pregador do Papa muitas Isso, vezes, né? O mistério da ceia, que nós falamos, tem a reflexão bonita, inclusive a doação
quem ama se alimenta, se faz alimento, o mistério da Páscoa. E para ajudar as comunidades, né, as paraliturgias que foram comentadas aqui, a Via Sacra, que nós temos vida que brota da vida. E vivendo a Semana Santa. E todos da Editora Santuário. Todos da Editora Santuário. Para que a gente possa estamos... viver bem também, acompanhando aqui as publicações da nossa Editora Santuário. Porque precisa, eu acho que meditar. Por exemplo, o Raniero Cantalamessa, ele nos ajuda a saborear mesmo. Eu acho que a celebração ela tem que ser vivenciada. Murilo, como leigo para você, qual é o seu destaque assim, do domingo de Páscoa? Chegar no domingo de Páscoa como leigo mesmo, vivendo bem esse período tão bonito? Acho que o que marca muito é essa alegria, não é? Essa alegria de todo esse caminho que nós fizemos, né? Não só da Semana Santa, mas de toda a Quaresma, que nós somos convidados a essa questão da mudança de vida e tudo mais. Chegar no domingo de Páscoa, olhar para trás e dizer o que hoje eu quero eternizar, não é? Porque o caminho da Quaresma e da Semana Santa foi um caminho de rumo à mudança, né? Rumo à ressurreição de fato. E aí, contemplando a ressurreição de Jesus e olhando para a minha história, para a minha vida, o que eu quero eternizar? O que eu quero continuar mudando na minha vida? E, como bem o padre Edivaldo disse, né? Para quem eu vou me voltar e continuar olhando, não é? Então, eu percebo que na nossa vida de leigo, acho que tem que ser isso, né? Olhar e perceber o que eu agora vou eternizar na minha vida, na minha história, na minha existência, para continuar vivendo bem a minha vida, no meu trabalho, dos meus estudos, enfim, tudo aquilo que eu faço, né, como leigo e principalmente na comunidade, que eu acho que é o principal gesto concreto que nós temos que ter de Páscoa, não é? Divulgar essa alegria, né? Mostrar para as pessoas o quão é feliz a vida de quem ressuscita com Jesus, através muitas vezes do nosso sorriso, através do nosso abraço, através do nosso serviço na igreja, não é? Às vezes as pessoas acham que é pouco que a gente faz, mas ajudar na limpeza da igreja é muita coisa. Ajudar a organizar uma das celebrações já é um lava-pés, não é? Então, e quantas comunidades se empenham tanto nessa semana para que tudo fique bem, para que tudo dê certo e para que tudo seja bem celebrado. Olha que coisa boa, né? Você fala uma coisa muito interessante, eternizar, buscar as coisas eternas, aquilo que não passa. E quantas vezes nós estamos buscando coisas passageiras, né? Neste tempo de Páscoa, meus queridos irmãos, irmãs, você que nos acompanha, tenha claro no seu coração que o essencial é sempre Jesus. Não são os ovos de chocolate, não são, né, as coisas que estão no mundo, comerciais. Vamos voltar o nosso coração para Jesus, vamos contemplar a luz que nos salva, a luz que é para nós o grande sinal do amor de Deus. Então, que você possa viver bem este momento na sua vida e traga esta luz também para as pessoas que estão ao seu redor, não é, Camila? Até porque Jesus derramou foi sangue na cruz, não foi chocolate, né? Então, que a gente possa ter essa noção de que a gente precisa primeiro celebrar na nossa comunidade. Não tem problema lá no domingo você comprar o ovo de Páscoa para as crianças, mas a gente tem que entender a razão daquilo que a gente está celebrando e viver bem. Olha, foi muito bom a gente ter vocês aqui, porque é uma catequese da gente viver bem esse tríduo pascal. Queria que vocês deixassem uma última palavra para quem está em casa, então, para a gente caminhar para o encerramento desse momento tão bonito. Muito bem, eu gosto de dizer que a vida é feita de muitas cruzes, pequenas cruzes e pequenas ressurreições. E um dia a gente chega também na nossa grande ressurreição, quando o nosso Senhor fala: "Ai, filho, volta embora para casa, você já cumpriu a sua missão aqui na Terra e a gente por aqui vai vivendo." Então, que a gente faça um pouquinho o papel de cada um dentro dessa história toda de Jesus, né? Um pouquinho de Verônica, um pouquinho de Pedro, tá hora a gente é um pouquinho de Pedro também, a gente custa acreditar, um pouquinho de Cirineu, mas que a gente viva bem essa nossa vida aqui, seguindo Jesus Cristo como centro. Amém. Que, acima de tudo, nós não percamos o sentido de nada do que nós estamos celebrando e que, principalmente, encontremos sentido das celebrações na nossa existência, na nossa vida, porque isso que é o mais importante. Padre Edivaldo. Eu desejo a todos que nessa Páscoa possa celebrar as suas libertações.
a passagem daquilo que nos escraviza, que nos desumaniza, que nos torna menos gente, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, as injustiças sociais ou tantas outras coisas que nós sofremos, para vivenciar a esperança, a busca da nossa realização. E que tenhamos todos a grande mensagem, que é a ressurreição, a vida plena, a vida em abundância. Obrigada pela companhia, irmão.